Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje eu vim falar sobre uma nova possibilidade de tratamento para a depressão. Inclusive uma forma de tratamento que ela é boa e mais eficaz naqueles casos onde a depressão ela é resistente ao tratamento, tanto farmacológico quanto através da terapia. O vídeo de hoje vai ser bem direto ao ponto. Faz algum tempo já que eu não tenho trazido conteúdo aqui para vocês no canal, mas esse estudo ele é tão interessante que eu parei tudo que eu estava fazendo aqui somente para trazer esse resultado para vocês. Então, por favor, já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse e para ajudar que essa informação chegue às pessoas que realmente precisam dela, ok? Bom, vamos lá. O estudo que eu vou falar para vocês hoje, eu vou colocar ele aqui na tela e também vou deixar o link na descrição para que vocês possam ler na íntegra. Ele foi publicado dia 15 de maio na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, uma revista de bastante prestígio, e ele foi realizado por pesquisadores da Stanford Medicine, especificamente por Anish Mitra e Nolan Williams, ok? E esse estudo ele veio mostrar que é possível, através da combinação de duas técnicas de neurociência, uma de imageamento, que a gente chama de fMRI, que é a ressonância magnética funcional, e outra de estimulação, que é chamada de TMS, né, que é a estimulação magnética transcraniana, é possível a gente criar um biomarcador para depressão, né? Que eu vou falar um pouquinho adiante sobre o que é essa ideia de biomarcador e por que ela é muito importante. E também que é possível tratar essa condição com essa combinação de técnicas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram lá 33 pacientes com depressão, com diversos níveis de severidade. E aí, 23 desses pacientes, eles submeteram a um protocolo que eles chamaram de SNT, né, de Stanford Neuromodulation Therapy, ou seja, terapia por neuromodulação Stanford. E os outros 10, eles ofereceram um tratamento placebo, que consistia basicamente no mesmo protocolo, só que sem a parte da estimulação magnética de fato. Eles compararam esses resultados com as informações de um grupo controle de 85 pessoas saudáveis. Bom, e o que é esse protocolo Stanford Neuromodulation Therapy, né? Eles pegaram essas duas técnicas, como eu falei, o fMRI e o TMS, e aí eles usaram o fMRI para guiar, né? Então, o fMRI é uma técnica de imageamento cerebral. Eles fizeram isso para guiar a estimulação de acordo com a anatomia de cada paciente, certo? E aí eles aplicaram uma estimulação com TMS de alta dose, ok? De pulsos magnéticos que são capazes de modular a atividade cerebral e fazer com que essa atividade cerebral ela perdure por um tempo. Essas técnicas de estimulação cerebral, elas já têm sido utilizadas em outros contextos, né? Tanto para tratamento de depressão, quanto para tratamento de condições como Parkinson. Algumas delas são mais invasivas, geralmente no Parkinson a gente precisa implantar um eletrodo numa região do cérebro chamada núcleo subtalâmico desses pacientes, que quando a gente ativa, né, esse eletrodo, ele consegue fazer com que aquela região seja estimulada de forma que os sintomas de falta de movimento do Parkinson sejam aliviados. Para a depressão, a gente também conta com métodos que não são invasivos, como o TMS, né, onde a corrente ela é aplicada sobre o scalpo. Né? Você não precisa ir lá abrir a cabeça da pessoa, colocar um eletrodo dentro do cérebro dela e fazer uma estimulação. Você pode simplesmente aplicar um campo magnético no scalpo. Esse campo magnético vai gerar uma variação na corrente que está passando por aquele circuito neural, e assim a gente consegue modular, né, ativar ou desativar uma determinada região, ou até mesmo modular a forma como a corrente passa por aquela região. E o que os pesquisadores mostraram foi exatamente no sentido de mudar a forma como essa corrente passa de uma região do cérebro para outra. Então, como que as coisas acontecem dentro do cérebro? A gente tem lá os nossos circuitos neurais, geralmente a informação, ela trafega num sentido específico. Ela vai de uma região A para uma região B, né? O que eles observaram com o fMRI é que, na verdade, o que acontece com esses pacientes é uma inversão no sentido da corrente normal. Nas pessoas, normalmente, o que acontece? A gente tem um circuito que envolve duas regiões do cérebro. A ínsula anterior, né? E o córtex cingulado anterior.
O que fazem essas regiões? A ínsula anterior ela é responsável pela nossa propriocepção. Ela vai pegar a informação do corpo, né, como batimento cardíaco, a taxa da sua respiração, informações sobre o seu metabolismo no geral, e vai passar essa informação para o córtex cingulado anterior, que vai determinar para a gente como que a gente está se sentindo. Ele vai tomar uma decisão sobre qual é a emoção que nós estamos vivenciando, ok? Nas pessoas, normalmente o sentido dessa comunicação é: a ínsula percebe o que está acontecendo no corpo e manda a informação para o córtex cingulado. Nos pacientes com depressão, inclusive, com mais forte a depressão, mais invertido está o sentido da corrente, esse sentido ele se inverte, né? Então a gente tem ali o córtex cingulado anterior mandando informação para a ínsula. É como se a gente já tivesse decidido como se sentir e manda essa informação para o corpo de forma que a gente se sinta daquela forma, ok? Isso vai em linha com o que os psiquiatras entendem a respeito da depressão também. Então, os pesquisadores conseguiram identificar essa inversão no sentido da corrente e pensaram que, através do TMS, poderiam inverter o sentido da corrente e trazê-lo de volta ao normal. E foi exatamente isso que eles fizeram. E o que eles mostraram de interessante é que, com mais severo o grau da depressão, maior a proporção do sinal, né, que está passando de uma região para outra estava no sentido inverso, então maior a corrente no sentido inverso, e melhores os resultados a partir da estimulação que eles fizeram com o TMS. Estimulação por TMS, como eu falei para vocês, já era algo que era usado para o tratamento de depressão. Qual que é a diferença do estudo deles para aquela forma que a gente já tinha de tratamento, né? Qual que é a novidade aqui? Geralmente os protocolos com TMS para tratamento de depressão, eles envolvem uma sessão por dia, ao longo de várias semanas, até mesmo vários meses, para fazer efeito. Eles desenvolveram um protocolo onde você faz 10 sessões de TMS por dia, geralmente ali por 5 dias. E no caso deles, em 5 dias, a gente já começa a ter os resultados terapêuticos desejados. Então é um tratamento muito mais fácil e rápido de ser aplicado. E é claro que isso não acontece para todos os pacientes, né? Cerca de 3/4 dos pacientes mostraram essa inversão na corrente do circuito entre a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior. Mas mesmo assim, né, isso é uma grande proporção desses pacientes, né? E como eu falei para vocês, isso pode constituir, na verdade, um biomarcador para a depressão. E isso é algo sensacional, porque a gente está falando de um transtorno psiquiátrico e até hoje a gente não tem biomarcadores para transtornos psiquiátricos. Isso é como se fosse uma revolução que a gente está vivendo na psiquiatria hoje em dia. Eu consigo olhar para um circuito neural, eu olho para a forma como que a informação trafega entre eles, ou seja, se a informação está indo do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A, e eu consigo identificar com base na proporção do sinal que vai de B para A, qual a probabilidade daquela pessoa ela ser favorecida pelo tratamento com o protocolo SNT. Isso pode ser utilizado para efeito de diagnóstico e para efeito de prognóstico através do tratamento, né? Então é uma revolução bastante interessante que a gente está vivendo, por isso eu parei tudo para falar para vocês a respeito desse assunto. A gente sabe que depressão é uma das doenças mais debilitantes que a gente tem hoje em dia, responsável pela maior parte das pessoas saindo de seus trabalhos, ficando inválidas, realmente. Depressão é um assunto extremamente sério. É o mal do século, acomete, é o transtorno psiquiátrico com maior incidência que a gente tem no mundo. E aí a gente está encontrando formas de tratamento alternativas à medicação e também à terapia para casos onde esses pacientes não respondem bem nestes casos. Isso deve trazer alívio para milhões de vidas aí nos próximos anos. É claro que mais estudos precisam ser realizados para que a gente possa compreender melhor os efeitos terapêuticos de longo prazo dessa terapia, mas fica aí um estudo legal para vocês, que eu gostaria que vocês também compartilhassem com as outras pessoas, para que mais pessoas saibam desse tipo de avanço que a neurociência está trazendo para a medicina. Beleza? Então era isso para o vídeo de hoje, eu fico por aqui. Eu gostaria que você deixasse seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe aí seu comentário de temas, o que você achou do vídeo, enfim, deixe aí seu feedback. Um abraço e até o próximo vídeo.